Olá, feliz quarta-feira para você, tudo bem? Tenho certeza que sim. Tu já aprendeu, né? Que só depende da gente. As cacaquinhas não vão deixar de existir, mas eu vou criando uma performance que surpreende a mim mesmo. Não é assim que acontece? Meus amados, quando a tristeza, quando o medo, quando a preocupação bater aqui, lembra? Diga, hoje não, hoje eu tenho um encontro marcado com a minha felicidade. E assim que eu tenho que lidar comigo mesmo e com as coisas, com as adversidades que a vida vai colocar, e pode ter certeza de uma coisa, vai existir muitas cacaquinhas e cacacões ao longo da tua existência, mas você vai tirar de letra como fala na gíria. Nossos vídeos, eles acontecem em detrimento à demanda que acontece nesse consultório. Então, muitas vezes eu começo um vídeo, daqui a pouco eu já parto por um outro tema, mas a intenção é ajudar essas pessoas que nos procuram no consultório. E hoje, eu primeiro quero falar para você, vibre com o fato de estar vivo, viva. Isso é um dos maiores, acho que talvez uma das maiores razões para a gente estar sempre de bem. E tem um monte de gente ao teu redor sofrendo por perdas, por doenças ou qualquer outra cacaca. E se você está me assistindo aqui, é porque de alguma forma você está bem. Concorda comigo? Isso faz uma grande diferença. Mesmo na desgraça, aprenda a ver a graça. Isso é fundamental para a gente estar bem. Mas hoje nós vamos falar sobre casamento. Como assim, Vantuir? Casamento é algo tão bacana, é tão legal quando duas pessoas se amam e fazem uma viagem linda. Ao longo dessa jornada acontecem tantas coisas. E diante dessas coisas que acontecem, eu tenho que também ter uma habilidade para poder lidar. Senão o que era belo pode se transformar em algo muito ruim. Mas vamos falar hoje sobre o desmantelamento de casamentos e o sofrimento quando a gente não aceita a perda. E se não aceitar é que gera sofrimento. A nossa cultura nos ensinou a ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Mas não nos ensinou a perder. Então, o amor não acaba numa relação. Mas nós vamos fazendo tantas cacaquinhas ao longo dessa jornada que aquele sentimento lindo lá de trás, ele começa a ser ocupado por um outro sentimento que faz a gente ficar com ranço. Eu não quero mais nem ver pintado de ouro ou pintada de ouro. Não é assim que acontece? Só quem passou por um desmantelamento é que sabe do que eu estou falando. O propósito desse vídeo então, é ensinar você a saber lidar, perder, para que a tua vida possa continuar, porque o Cazuza dizia, o tempo não para. Ou você aprende pelo amor, ou você vai ter que aprender pela dor. Não aceitar a perda, ou aceitar a perda pode fazer uma grande diferença na sua vida. Então, qual é o caminho? Aprender a aceitar para que o tic-tac possa estar em sintonia com a tua vida. Para que a vida possa continuar. E se você não entendeu ainda, eu lamento. O nosso propósito como psicólogo, como terapeuta, é ensinar você a lidar com esses sentimentos que começam a ficar dentro de você e fazendo mal para você. Como é que a vida vai seguir adiante? Como é que você vai criar um novo projeto? Como é que você vai construir uma nova relação se você está preso ao limbo dentro de você? Quando a gente termina uma história, mas a gente não aceita aqui e aqui, a gente se transforma num zumbi afetivo. Aqueles filmes que a gente tem acostumado a assistir, né? Assim, os mortos-vivos. A relação acabou, mas dentro da pessoa ainda tenta se manter vivo as lembranças de que foi vivido. E, consequentemente, esse não aceitar vai apodrecer dentro de você, ao ponto que vai contaminar você e ainda vai contaminar as outras pessoas que estão ao teu redor. Vou dar um exemplo para você bem legal e real. Como assim, Vantuir? Se a gente perde alguém querido, quando a gente lida com a morte física, a gente tem que entender uma coisa, não tem mais volta. Concorda? Eu sou cruel em falar isso, mas só quem passou sabe. Quando a gente passa por uma morte física, não tem mais volta. Isso é real. Dói, mas não tem mais volta. Mas a morte simbólica é essa que eu me refiro. Tipo, o término de um casamento. É algo que fica dentro da gente, de repente, como se eu quisesse criar uma expectativa de que a qualquer momento isso vai ressuscitar. Eu crio uma falsa expectativa. Essa expectativa faz a gente sofrer, faz a pessoa sofrer e aqueles que estão no meio, como eu já disse, que estão à volta, também entram na mesma frequência. É como se eu estivesse diante de um muro enorme, gigantesco, intransponível. Que muro é esse, Vantuir? O muro do fim. Não há como pular, não há como dar uma volta desse muro. É preciso olhar para o muro e entender, esse cara aqui, esse gigante na minha frente, realmente não tem como passar.
É esse o nosso propósito desse vídeo. É ensinar você a entender que se teve um fim, você tem que aceitar. Você pode lá na frente reconstruir uma nova história, mas enquanto você ficar insistindo, você vai ficar com a cara cheirando esse muro e não vai a lugar nenhum. E sofre você e sofre todos que estão ao teu redor. Se fez sentido para você esse vídeo, aguarde o próximo vídeo. Compartilha com aquela pessoa linda que você conhece que talvez precise assistir para entender. Ei, fim é fim. Acabou. Isso faz uma grande diferença pra gente. Que maravilhas acontecem ainda mais nessa quarta-feira, porque na minha está acontecendo e gostaria que você vibrasse na mesma intensidade. Lembrando que nós estamos no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Insta. E a tua participação nos motiva a fazer mais vídeos para você. Até o próximo vídeo.